Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada KTO. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje com um dia de atraso também para falar da rodada do dia anterior, né? Porque a gente não fez o resumo da rodada na sexta-feira. Saiu o podcast, a gente teve rodada dupla na quinta, rodada dupla de gravação nossa. E minha voz estava falhando um pouco e era só Celtics e Hawks. Podia esperar, mas hoje, como a gente prometeu, falaremos do jogo. E ficou por isso aqui de não ter jogo 7. Então vamos falar de Celtics e Hawks hoje, mas claro, o destaque são para os dois jogos 6 da sexta-feira, que estava todo mundo muito ansioso. E lembra que a gente disse que a gente ia tirar a camiseta do Light the Beam só quando o Sacramento Kings fosse eliminado? Tá aí ela. Vai ficar pelo menos mais alguns dias. Tem jogo 7, o Kings foi lá para São Francisco e ganhou do Golden State Warriors. E liderou o jogo inteiro, foi bem tranquilo, dadas as circunstâncias. São as palavras mais felizes dos playoffs. Teremos jogo 7 e o Kings realmente dominou o jogo do começo ao fim. Mas antes, vamos falar de outra grandíssima, grandiosa, maravilhosa vitória. O Los Angeles Lakers ganhou do Memphis Grizzlies no jogo 6, fechou a série, está classificado, só esperando aí o vencedor desse jogo 7 para saber quem vai ser seu adversário nas semifinais do Oeste. E aí foi dominância total, foi um atropelamento de trem. O Lakers estava vencendo por 20 pontos quando acabou o primeiro tempo, chegou a 36 pontos de vantagem no terceiro quarto. Foi realmente uma surra homérica. Vamos lá, 125-85, foi um massacre. E aliás, acho que isso tem em comum os dois jogos. Agora a gente vai falar do Lakers, mas uma coisa que tem em comum o jogo também do Warriors e Grizzlies, que os grandes jogos de playoff, aqueles que ficam na nossa memória para sempre, tem algum time jogando num nível muito alto, tipo a sua melhor versão. Perfeito. E dá uma porrada, e o adversário vai lá e fala, quer saber? Eu também consigo. Isso, eu também vou te mostrar a melhor versão. E aí a gente vê os dois times jogando num nível muito alto, num momento onde o jogo vale muito, tipo ontem era classificação ou eliminação, ou jogo 7, e o que a gente viu ontem foi que nem o Grizzlies, nem o Warriors conseguiram dar essa resposta. Então, mas a gente fica impressionado quando os dois times jogam em níveis altíssimos, não é só por causa do prazer estético, porque a gente quer ver as melhores versões de todas as equipes, é porque é raro também. É porque não é sempre que acontece. A gente lembra, às vezes, de 2 ou 3 partidas de uma série que são assim. Em geral, as outras, é um time que faz tudo certo, o outro não tem resposta, e a resposta só vem na próxima partida. O pessoal do Kings, acho que foi o De'Aaron Fox que falou na entrevista após-jogo, que ele acha que foi o melhor jogo do Kings na temporada. Pois é. Eles tiveram outras grandes vitórias, claro, mas dado o adversário, o peso do jogo, a pressão, o fato de vir de 3 derrotas seguidas, faz sentido. E o Lakers, eu acho também tem um quê de... Não sei se foi o melhor jogo deles na temporada. Mas pode ser, tá entre os melhores, né? Mas tá entre os melhores defensivamente, sem nenhuma dúvida. Foi um domínio defensivo que o Ja Morant... Tá bom, tem a mão quebrada, claro. Mas ele tava com a mão quebrada do jogo passado também. Ele acertou 3 arremessos de 16 tentativas. E o que eu achei mais chocante não foi o aproveitamento, que foi baixíssimo mérito do Lakers, mas é que chegou um ponto em que o Ja Morant parecia que não queria infiltrar. Parecia que ele estava com medo de atacar o garrafão, porque o Anthony Davis estava lá. Então, e acabou sendo a resposta que eles tiveram no terceiro quarto, né? Porque o Lakers liderou por 20 pontos no primeiro tempo, como você disse. E o terceiro quarto é aquele momento. A gente vai ter jogo ou não vai ter jogo? Isso, você tem que dar uma resposta imediata. O Grizzlies tinha que ganhar o terceiro período, de preferência abrir 8, 10 pontos de vantagem no placar do terceiro quarto, nos primeiros minutos, para a diferença ficar lá em 13, 10, e a gente ter um placar normal para o último quarto. E eles começaram a arremessar a bola de 3, assim. O Desmond Bane passava do meio da quadra, parava e arremessava. Eles ficaram com realmente medo de atacar o garrafão. Parecia que tipo, eles não tinham essa oportunidade, não tinha essa chance, não tinha essa opção de atacar o garrafão. A gente tem que fazer outra coisa. Vamos desses arremessos de 3 precipitados até, considerando o estilo de jogo deles. Se cair, a gente está de volta no jogo. Se não cair, aconteceu o que aconteceu. O Lakers abriu ainda mais. E essa é a grande vitória quando você faz uma defesa específica contra um adversário. Não é só dar um monte de tocos, roubar um monte de bolas, é também tirar o adversário do seu plano.
forçar ele a tentar arremessos que ele não queria ter dado. E essa foi a vitória categórica do Lakers na partida, ver o Grizzlies não jogando como o Grizzlies. Mas dito isso, o Lakers deu 15 tocos no jogo Pois contra 2 do Grizzlies. O Grizzlies só desistiu de atacar o garrafão porque alguma coisa estava impedindo eles de pontuar lá dentro. O Lakers fez um trabalho espetacular contestando o arremesso perto da cesta, dando tocos, garantindo os rebotes. Chegou uma hora que o Grizzlies só estava arremessando bola do perímetro. E o Lakers dominou desde o começo, desde os primeiros minutos. O Lakers defensivamente estava espetacular. E aí chegou o momento da verdade, né? O Anthony Davis jogou os 12 minutos do primeiro quarto. E aí ele sentou no começo do segundo quarto. E aí era o desespero, né? No jogo passado, a gente mostrou aqui, o Lakers perdeu os 4 minutos e meio que o Anthony Davis ficou no banco sem pivô em quadra, no lugar dele, de 20-4. E os minutos com o Wenyen Gabriel, que foram acho que 6 minutos, o Lakers perdeu de 12-10. O Darvin Ham nem arriscou. Toda vez que o Anthony Davis sentou, o Gabriel entrou, e foi assim no começo do segundo quarto, e o Lakers ganhou os minutos. Acho que foram 4 minutos no comecinho, ou 3 minutos e meio no começo do segundo quarto, e o Lakers ganhou por 1 ponto. Então manteve o jogo lá. Aí o Anthony Davis voltou, e o massacre continuou. Se você arrisca jogar sem pivô e você perde por 16 pontos, a vantagem que o Lakers construiu viraria farofa. A discussão nos Twitters e canais que falam do Lakers já era... A tuitosfera do Lakers era: continua com o Gabriel ou tenta o Mo Bamba? Que nem entrou nessa série. Não tinha mais a opção C, sem pivô. Isso, não Hachimura, era viável. Hachimura e LeBron como dupla de garrafão. Não deu certo. E o Darvin Ham não inventou de novo. E o Gabriel jogou bem. Gabriel deu 2 tocos nos 10 minutos que ele ficou em quadra, marcou bem, forçou uma andada até do Ja Morant bem legal no terceiro quarto, porque fazia parte do esquema, né? O Lakers tentou impedir que o Ja Morant usasse os corta-luz. Então quem estava marcando o Ja Morant, seja o Vanderbilt no começo do jogo, ou o Schroeder depois quando ele entrou em quadra, às vezes o D'Angelo Russell quando precisava, quando vinha um corta-luz, eles tiravam o corpo da frente do Ja Morant. Tipo, você não vai usar o corta-luz. Se você quiser, você vai pelo lado que eu tô te dando. E infiltra nessa direção, mas não pega o corta-luz. E aí os pivôs do Lakers estavam lá. Nesse caminho que foi dado pelo defensor, né? Não muito alto, no nível do corta-luz, que a gente chama, para não ser batido, ele é batido no drible. Não muito recuado, porque esse que é o deep drop, que eles chamam, porque senão o Ja Morant tem muito espaço para ganhar o impulso e aceleração. E o Lakers ficou mais no meio do caminho, e o Anthony Davis nesse meio do caminho é muito bom. Isso, é verdade, é onde ele mais brilha, né? O Wenyen Gabriel foi bem também nesses lances, muita cobertura, que até cedeu umas bolas de 3 no primeiro tempo, mas não faz bastante. Parte do plano, claro. Não o bastante. O Grizzlies estava acertando algumas bolas de 3 no primeiro tempo, mas não a ponto de se manter no jogo. Até porque o Lakers estava forçando erros, transformando tocos e rebotes em contra-ataques. Outra coisa que o Lakers foi melhor que o jogo passado, né? Esses jogadores da ajuda estavam vindo para os rebotes, para não deixar o Grizzlies pegar rebotes ofensivos, mesmo quando o Anthony Davis saía para o toco. Tinha o LeBron, o Hachimura, todo mundo vindo de trás para atacar o rebote e não deixar o Tillman, o Jaren Jackson pontuarem assim. Então o Lakers foi tirando tudo que deu certo do Grizzlies no jogo passado, e o Grizzlies parou. Não teve um segundo ajuste, uma segunda resposta. Como você disse, muitas vezes isso vem no jogo seguinte. Não tem jogo seguinte. Não tem mais, era a última chance do Grizzlies nessa série. Eles não tiveram resposta para coisas demais. Eles tiveram que mudar completamente o plano de ataque deles no meio de um jogo decisivo. Então, é só uma história interrompida para o Grizzlies aqui. E quando você soma tudo isso com um bom aproveitamento do LeBron no ataque, quando ele finalmente engatou depois de um jogo mais frio, aí é coisa demais pro Grizzlies lidar, né? Sobre o LeBron, achei legal, vou até mostrar uns vídeos disso daqui a pouco, que o LeBron voltou a jogar daquele jeito que a gente destacou ao longo da série. Muito tempo sem a bola na mão, sem armar o jogo. E o primeiro tempo foi a bola ficou na mão de D'Angelo Russell o tempo todo. Quando o Schroeder entrou, ele participou bastante. O Austin Reeves até começou o jogo meio capenga, depois melhorou, também criando muitas jogadas, e o LeBron foi cestinha do primeiro tempo.
É impressionante, funciona. Eu acho que ajuda o LeBron até não estar tão cansado, né? A não ter que carregar a bola o tempo inteiro, a ter que receber blitz defensiva. E ele se movimentou muito sem a bola, recebeu passes em movimento, aí só finalizou no garrafão, muito mais fácil a vida dele. Porém, para ele poder jogar assim, o D'Angelo Russell tem que jogar bem. E ontem, graças aos deuses do basquete, foi o dia bom do Russell, porque a gente sabe que é 880 com ele. Meu palpite que eu falei no Twitter, ele viu o Kyrie Irving na primeira fileira assistindo o jogo. Tava lá e pertinho. falou: meu emprego para ano que vem tá em jogo aqui. Ele precisa garantir aí a vaguinha dele em Los Angeles. Mas foi um jogo realmente muito bom e o mais importante, um jogo agressivo dele. Um jogo em que ele tentou infiltrar, em que ele criou os espaços para passar a bola para fora. Porque quando ele tá arremessando mal, parece que ele não quer comprometer. E aí ele desaparece do jogo. E ele começou muito bem nos pick and rolls, acertando arremessos de 3 e de meia distância. E aí o Grizzlies começou a trocar a marcação para não dar espaço para ele. E aí ele começou a dar passe para Anthony Davis, marcado pelos jogadores mais baixos. E aí acabou o jogo. Quando ele é um bom pontuador, ele se torna imediatamente o melhor passador. É uma regra normal, é comum para vários jogadores da NBA, mas parece que pro Russell é particularmente importante ele acertar arremessos. Né? E último destaque antes da gente ver os lances, Jack Nicholson tava lá. Primeiro jogo do Lakers que ele foi assistir desde 2 temporadas, da estreia do Lakers na temporada passada. Então, dia muito importante. É o que tava faltando. Foi bonitinho, o LeBron indo lá abraçar. Não, foi bem legal. Foi um clima bem bom, a torcida festivo, tava enlouquecida e, bom, só teve motivo para comemorar, né? Então a festa foi boa. E o Lakers ainda fez festa no vestiário cantando o grito de guerra do Grizzlies pra tirar uma com a cara. O Lakers estava em êxtase, né? O Grizzlies provocou a temporada inteira, faz parte de time falastrão tomar de volta. Pois é, né? O vovô venceu. Vamos ver os lances. Eu separei algumas das defesas do Anthony Davis. O Grizzlies tentou 20 arremessos, com o Anthony Davis sendo o marcador mais próximo. Uau! Acertou 6. Bora ver. Vamos ver aqui um pouco do Anthony Davis, da defesa do Lakers. Aqui é o Austin Reeves no Ja Morant, dessa vez sem corta-luz, então não tem aquela estratégia que eu citei, mas tem sempre coberturas. Anthony Davis por trás. LeBron pela frente, Anthony Davis por trás. E o número que eu falei de 6 em 20 nem conta esse arremesso, por exemplo. Porque o Anthony Davis não é considerado o defensor mais próximo. Uau! Então ele fez diferença até nos outros, E aí, contra-ataque, claro, e tem o LeBron se movimentando sem a bola. Contra-ataque, Desmond Bane, Vanderbilt passa reto. Dessa vez o Lakers cede o rebote ofensivo, mas olha, LeBron e Anthony Davis perto. Jaren Jackson não tem um segundo de descanso. E o LeBron nem considerou ir pro perímetro, ele estava totalmente focado no garrafão. E aqui outro rebote ofensivo. O D'Angelo Russell não dá conta da trombada do Dillon Brooks, mas o Anthony Davis força o arremesso. E o Vanderbilt, e o LeBron e o Anthony Davis, os três em volta do Xavier Tillman, dando um baita trabalho para ele. E agora sim, o Lakers induzindo mais o Ja Morant em direção ao Anthony Davis, não está tão recuado. E aí ele consegue atrapalhar bastante e o LeBron vem voando para o rebote defensivo para não dar chance para o Grizzlies arremessar de novo. É praticamente um ice, né? Você tenta... Você tenta se antecipar o corta-luz para jogar o seu oponente numa direção específica. E aqui parece que o D'Angelo Russell vai fazer isso e o Desmond Bane não usa o corta-luz. Ele vai para o outro lado e aí o Anthony Davis está lá. Ele cai na frente do Anthony Davis. E aí ele erra, nem tá tão perto do Anthony Davis, que nem pula. Ele erra e na cobertura veio um tocaço do Austin Reeves. O Lakers estava muito ligado e dessa vez, finalmente, na terceira oportunidade, o Grizzlies faz um pontinho. Aqui eles tentam um passe pro Jaren Jackson, quase não chega o passe. Boa defesa do Reeves. O Anthony Davis marca muito bem o Jaren Jackson, briga pelo rebote, o Hachimura garante o rebote. Deu pra ver o Grizzlies agressivo nos rebotes ofensivos, que é o que eles querem. Claro. E o Lakers só ganhou a maioria dos duelos. E quando o Grizzlies ganhou... Não conseguiu pontuar embaixo da cesta. Agora, essa é legal, porque o Desmond Bane ganha o duelo do Hachimura. Ele fica de costas, né? E aí o Hachimura consegue se recuperar e ele dá um tocaço no Desmond Bane. Não, isso é só defesa espetacular. É só isso. É só muita vontade, explosão, timing. Porque o Desmond Bane venceu, né? Ele passou, bateu o Hachimura.
E nem foi outro jogador na cobertura, né? De novo, post-up pro Jaren Jackson, dessa vez marcado pelo LeBron. E aí o Anthony Davis vai na ajuda, dá mais um toco, vira correria pro Lakers. Eles perdem a bola e o Anthony Davis não deixa pontuar no contra-ataque. E aí o Lakers sim puxa o contra-ataque que vai acabar na enterrada do Hachimura. Não é perfeito. O Grizzlies consegue roubos de bola, consegue rebotes de ataque, mas é que mesmo assim a bola não entra. Não tem cesta. O que importa não é você impedir rebote de ataque, é você não deixar que os rebotes de ataque virem pontos, né? E aqui, ó, aqui é o Tillman fazendo um bloqueio pro Bane. Ele tá tirando o Hachimura lá na linha dos 3 pro passe pro Bane. E aí ele faz o corta-luz e corta em direção à cesta. Consegue receber, mas tá o Anthony Davis. Não vai ter cesta na cara do Anthony Davis hoje. Então são jogadas acontecendo, movimentação sem a bola. Aqui eu achei legal essa, porque o Anthony Davis teve que sair para contestar o arremesso de 3. Isso, aí quando você é torcedor do Lakers, você olha essa cena, essa foto e fala rebote de ataque do Grizzlies e enterrada. E aí o Hachimura brigando com o Tillman. O Tillman tira o Hachimura da frente, mas ele consegue só colocar o corpo bastante pro D'Angelo Russell vir e pegar a bola. Aqui marcação do Vanderbilt contra o Jamoran, muito boa, impediu a infiltração. Excelente defesa individual. Lembra quando o Tillman ganhou aquele duelo individual com o Anthony Davis no... Que jogo foi? Jogo 3? Não, jogo 2. Foi jogo 2 que o Grizzlies ganhou. Dessa vez não, mais um toco do Anthony Davis. Pareceu ridículo ficar passando a bola pro Tillman dessa vez. E aqui sim, ó. O Vanderbilt tirando o lado do corta-luz, forçando o Jamoran a atacar onde está o Anthony Davis. Ele ataca, é forçado a dar um arremesso de meia distância na briga do rebote ofensivo. Isso. A falta. Ou seja, tinha alguém na frente de um possível rebote de ataque. Essa é toda a diferença tática pro Lakers. Contra-ataque, vários corpos na frente do Jamoran. Primeiro o Reeves atrapalhando, aí o Dennis Schroeder para lá. Por uma falta de ataque. Força ele a se contorcer e mais um toco. Foi um massacre. Eu separei só lance do primeiro tempo, mas é que tinha um do segundo que não podia deixar de fora, né? Só pra... Essa foi legal demais. Espetacular. E aí o Aldama passa pelo LeBron. Tem um segundo corpo que é o D'Angelo Russell, que força ele a dar essa passada que dá todo o tempo do mundo. O D'Angelo Russell coloca o corpo ali mais pra uma possível falta de ataque no miolo. Aí você força o contorno pra fora e aí o Anthony Davis vem na cobertura. E eu separei os lances do D'Angelo Russell, só pra ilustrar o que a gente falou, dele ganhar esse duelo individual e começar a acertar arremessos na cara do Jamoran. O Grizzlies não tá trocando a marcação. E aí o D'Angelo Russell começou a fazer cesta atrás de cesta. Ele acertar esse floater aí muda tudo. Agora o Schroeder vai achar o Russell. Ataca o Morano mano a mano, sem corta-luz. Passou muito fácil, né? Muito. Jamoran não pode deixar isso acontecer. E aqui tem a troca. Aqui eles respondem esse aproveitamento alto do D'Angelo Russell, colocando o Jaren Jackson no Russell. Mas aí o Conchar marcando o Anthony Davis. Aí é um passe fácil. Ele deu um toco legal no Anthony Davis, né, naquele primeiro jogo, mas já foi. E aí, época. De novo a troca. E aí fica mais fácil você ser um bom passador de bola. Esse é passe de... tem um adulto meio de crianças lá, só joga pra cima. Isso, pega aí. Alcança lá. E aí vai acontecer mais uma vez. Agora o Tillman tenta ficar no meio termo e não consegue. Vou recuando, não quero perder o Anthony Davis, perdeu o Anthony Davis. É sexta e falta. E por fim teve até roubo de bola do D'Angelo Russell, na defesa. E aí é só um jogo muito perfeito. Toma essa, Kyrie Irving. Olha, ele deve querer muito, muito morar em Los Angeles, hein? Eu separei também os lances do LeBron sem a bola. Aqui fazendo pick and roll com Austin Reeves. Conseguindo pontuar no garrafão. Contra-ataque. E aí no contra-ataque é o Jamoran só na frente dele. Aí fica muito mais fácil. Mas é legal que é um contra-ataque que ele não começa com a bola nas mãos, né? Ele já recebe a bola já em movimento, já na corrida. E aqui um lance igual que a gente viu no outro jogo, lembra? Corta-luz duplo, LeBron do outro lado. Se o jogador, que nesse caso é o David Roddy, dá muito espaço, o LeBron corta em direção à cesta. E dessa vez com um charminho da enterrada de costas. Né? A gente já viu exatamente essa jogada. O outro jogo 6 da rodada, como a gente falou, foi a vitória do Sacramento Kings para cima do Golden State Warriors lá em São Francisco. 118-99.
O Kings começou bem, assumiu a liderança eventualmente na primeira metade do primeiro tempo, foi abrindo, foi pro intervalo vencendo por 7, depois abriu 10, e ficou todo mundo assim, até quem não admitiu, no fundo da cabeça assim, em algum momento vem. Em algum momento o Warriors vai dar aquela resposta, aquela sequência de bolas de 3. A avalanche vem. Tô esperando, tá? Já é sábado de manhã. Não aconteceu e foi uma coisa inédita. Eu nunca tinha visto isso acontecer com o Warriors. Perto ali da metade do quarto período, a torcida já estava em silêncio. 2 bolas de 3 pontos do Kings e a torcida morreu. Aquilo foi surpreendente. A torcida do Warriors é uma torcida que sempre acredita. E acredita porque tem memória. Já viu o Warriors conseguir várias viradas impressionantes. Sabe que um time que depende de bolas de 3 pontos que tem Stephen Curry nunca tá morto. De repente você consegue sequências. Mas a sensação era que o Warriors estava sendo batido. Fisicamente batido. Parecia que eles estavam ofegantes, cansados, machucados. E a torcida simplesmente se calou. E o Kings tranquilamente foi esticando e levando o jogo até o final. A entrevista do Malik Monk, que jogou um absurdo ontem, depois do jogo ele falou, a gente queria velocidade, a gente queria correr porque a gente achou que eles não iam aguentar e vamos tentar fazer isso de novo no domingo, porque são poucos dias de descanso. É engraçado porque o Warriors é um time que sempre gostou de correr, que sempre gostou de jogar em velocidade e que quando os times adversários topam isso, geralmente eles se dão mal. Geralmente você caiu numa cilada, porque você tá correndo com o Warriors e o Warriors simplesmente finaliza melhor. O bônus é que se você faz o Warriors correr demais, eles cometem muitos turnovers. Mas eles compensam isso gerando muitas oportunidades de ataque. O Kings jogou exatamente da mesma maneira. Foi muito engraçado ver 2 times de estilos tão próximos se enfrentando. Os 2 times correram muito, os 2 times perderam muito a bola. Foram 18 turnovers pro Warriors, 19 turnovers pro Kings. Foi tipo um show de erro porque eles estavam acelerando demais o ataque. Eu não chutaria que o Kings, tendo 19 turnovers contra o Warriors, poderia vencer um jogo. Venceria por 20 pontos de diferença. Então, os 2 times conseguiram o que queriam na correria, cometeram os erros que a gente esperava, então foi completamente dentro aí do estereótipo do time que joga em excesso de velocidade. Acontece que o Kings fez tudo isso e manteve o jogo físico, manteve o jogo brigado, continuou infiltrando no garrafão, continuou dando tocos, pegando rebotes ofensivos. E o Warriors, quanto mais corria, mais se incomodava com o jogo físico do Kings. Parece que eles simplesmente não tinham pulmão, não tinham energia para manter o nível de intensidade que o Kings propôs dentro dessa correria. Eu achei que o Kings quis correr, eles falaram isso depois, e a mudança do Mike Brown, do técnico Mike Brown, na rotação do time, indicou isso também. Porque o Harrison Barnes jogou 14 minutos. Foi titular, como sempre, mas jogou só 14 minutos. O Sabonis jogou pouquíssimo tempo, porque ele não parou de fazer falta. Foi eliminado com 6 faltas. Aliás, né? Sabonis jogou 23 minutos, eliminado com 6 faltas. Não, ele tava com 5 faltas na metade do terceiro quarto. Ele praticamente não participou. E aí a gente pensando, quem é o substituto direto? Porque vinha assim do Alex Len. Isso, o Len deveria ter entrado em 4. Quantos minutos o Len jogou? Ele praticamente não entrou. O Alex Len jogou 28 segundos, que foram os 28 segundos finais. Quando o jogo já estava decidido, com todos os reservas em quadra, ele jogou os últimos 28 segundos. Ele não participou da rotação. O Kings optou por um jogar mais baixo, mas esse mais baixo aí tem um asterisco. Que o Trey Lyles tem 2,6 metros de altura. Ele é um jogador que gosta de estar mais no perímetro, que gosta de arremessar bolas de 3, mas não é tão baixo assim. E ele passou muito tempo em quadra, foi um dos jogadores principais desse small ball. Ele foi o substituto do Sabonis como pivô. Só que, geralmente nessas formações, o Harrison Barnes é o jogador, a posição 4, que já é uma posição 4 baixa. Jogou pouco. Eles estavam lá com De'Aaron Fox, o Malik Monk, às vezes o Kevin Huerter, o Terrence Davis, que também saiu com 6 faltas em 20 minutos de quadra. E todos eles tinham uma coisa em comum. Porque o técnico Mike Brown, ele disse que ficou muito bravo com o Sabonis, porque o Sabonis não estava atacando quando ele estava sendo deixado livre. Até aqui na série, a defesa do Warriors tem deixado o Sabonis livre no perímetro e estão tentando tirar as linhas de passe dele. E aí a instrução foi, não vai ficar em quadra quem não ataca a cesta e quem não arremessa. Então os primeiros minutos do Sabonis, ele foi deixado livre na zona morta, ele arremessou uma bola de 3.
Ele converteu. As outras ele nem acertou. Mas o lance não podia deixar em quadra um jogador que a defesa do Warriors não precisasse se preocupar. E aí, eu acho que o Harrison Barnes também tem isso. Às vezes ele tem uns jogos mais passivos. Pô, ele passou o quê? Quase... No jogo passado fizeram essa observação. Ele tentou um arremesso, sofreu uma falta pro lance livre e foi, então, esse é o primeiro arremesso que ele tenta nos últimos sei lá quantos quartos de jogo. Isso foi surreal. Ele tava muito passivo na série até agora. Então ele não teve menos minutos. O Kings só deixou em quadra, os jogadores estavam atacando a cesta e dando problemas defensivos pro Warriors. O Trey Lyles foi extremamente agressivo, arremessou as bolas de 3 quando ficou livre. Quando não ficou livre, ele infiltrou. O Malik Monk tentou atacar a cesta o tempo inteiro. Ele é uma máquina de infiltração e a defesa do Warriors tentou condicionar o garrafão. Ele passava pra fora. Foi o recorde de assistências dele. Não? O Keegan Murray foi muito agressivo. Até porque o Warriors muitas vezes deixa o Curry marcando o Keegan Murray, porque normalmente o Keegan Murray fica paradinho na zona morta. Então é menos risco pro Curry, é menos cansativo pro Curry, não precisa ficar brigando com corta-luz. O Keegan Murray começou a participar do ataque. Fazer um monte de corta-luz, de fazer pick and roll, pick and pop, para envolver o Curry, cansar o Curry, só que isso envolve o quê? O Keegan Murray receber a bola. Ele arremessou 13 bolas de 3. E aí, os dois... Não acertou muitas, foram 4 de 13, dá 30%. Mas não é sobre isso, né? É sobre atacar. Os dois grandes alvos para o Kings foi o Stephen Curry e o Kevin Looney. Sempre que eles estavam em quadra, o ataque do Kings tentava mirar nos dois, fazer os dois suarem. Chegou num ponto em que, de verdade, eu achava que o Kevin Looney não tinha como estar em quadra. Porque se ele estava lá para impedir os rebotes ofensivos, não conseguiu. Os rebotes ofensivos do Kings rolaram e vários nem foram pro posicionamento. É porque o pessoal do Kings estava pulando para dentro do garrafão, dando trombada, dando cabeçada. Foi um jogo de intensidade absurda do time de Sacramento. Então, o Kevin Looney não estava impedindo os rebotes de ataque. Na defesa, ele estava simplesmente sendo um grande alvo. Darren Fox e o Malik Monk atacando ele toda a posse de bola, contornando ele, fazendo bandeja. Sabe o que eu acho que é o problema? O Kevin Looney teve bons jogos nessa série. Ele também foi alvo, muito claro, a gente mostrou isso no resumo, naquele jogo que o Draymond Green foi expulso. Mas ele teve outros bons jogos. E ele pegou rebotes ofensivos para o Warriors no ataque. E outra questão, geralmente quando ele sai para entrar, por exemplo, Jordan Poole, que é o time mais baixo, que eles usam muitas vezes para fechar jogo até, Jordan Poole não tá jogando nada. Ele não tá acertando nada. Ele tá acertando um arremesso e só cai no chão. Ontem eu vi um tweet falando que parece que toda vez que o Jordan Poole vai entrar em quadra, o Steve Kerr manda ele fazer aquela brincadeira que você põe o taco na cabeça e gira. E parece que sempre entra tonto. Ele tá sempre perdendo equilíbrio. Mas é uma característica dele, né? Então, ele é meio ele tá louco. sempre desequilibrado. E aí tá errando os arremessos. Tá bom. O Looney, pelo menos, não comete erros. Ele é um alvo defensivo contra times mais baixos. Mas eu acho que o Steve Kerr não estava confiando no resto, sabe? O Kuminga não entrou de novo. Ele deu uma chance pro Moses Moody só quando o jogo já estava 15 de diferença. Eu acho que tá faltando um pouco de confiança do Steve Kerr nos outros jogadores e acaba o Looney ficando em quadra mesmo nos dias que ele não tá dando conta do recado. E ele confia muito no Looney, a ponto de que o Looney tá sendo titular e o Draymond Green tá vindo do banco. Mas ele não deu conta porque ele era um alvo na defesa e ele também não conseguia manter a correria na transição defensiva. E aí, acho que essa foi a grande diferença. Porque a gente falou, foram 18 turnovers do Warriors, 19 do Kings. Mas os turnovers que o Kings cometeu não viraram pontos imediatos. Os turnovers do Warriors vieram todos pontos contra-ataque. Foram 23 pontos vindos desses desperdícios de bola do Warriors. É muita coisa. Era sempre gente correndo e o Kevin Looney voltando, coitado, porque ele é um pivô. Ele não dá conta. Até quando era contra-ataque daqueles 2 contra 1, parecia que o Warriors estava sempre um passo atrás e o Kings com aquele time leve, agressivo, todo mundo muito rápido, chegando um passo na frente dos jogadores do Warriors, todo mundo tentando defender por trás, correndo. Não rolou. E a gente tem aqui uma questão histórica, e é uma questão muito importante pra gente pensar o futuro da NBA. Porque muitos times tentaram copiar o Warriors em vários aspectos diferentes. Todo mundo que tentava, quando ia enfrentar o Warriors, você é uma versão piorada. Você é um cos pobre do Warriors.
Você tá tentando fazer exatamente o que eles fazem, com menos experiência, com menos poder de fogo, com menos arremesso de 3. Com menos Steph Curry, com menos Exato. Klay Thompson. Como é que você vai imitar isso? Sem um defensor igual o Draymond Green. É muito complicado. É a primeira vez que a gente está vendo um time que está imitando o modelo que o Warriors coloca em prática, sendo melhor do que eles nesse mesmo estilo. Às vezes, né? Ontem. A série tá bem disputada, mas ontem foi. Não dá sempre para massacre, fazer isso, mas ontem aconteceu. Acho que ontem foi a primeira vez que eu vi um time que desafiou o Warriors para ver quem corre mais e realmente venceu nessa disputa. Vamos ver o jogo 7, vai ser uma loucura. Aquele ginásio vai estar um barulho enlouquecedor, muitos sininhos de vaca tocando, e vai ser a vez do Warriors. O Kings vai ter que correr e aguentar a ansiedade, né? Às vezes quer correr tanto que se atropela. Eles cometeram 19 turnovers. E vamos ver quem acerta os arremessos. Jogo 7 geralmente tem um placar mais baixo, todo mundo muito ansioso. Vai ser um jogaço. Vai ser impressionante. Esse já foi muito legal. Eu separei um monte de coisa pra gente ver. Tem aí a defesa do Kings funcionando, como eles foram agressivos, pegando rebote, dando toco, roubando bola, transformando isso em contra-ataque. E depois pra gente ver como é que o Kevin Looney foi explorado na defesa. Vamos ver. Vamos começar com a defesa do Sacramento Kings. Os passes que tentaram chegar no Kevin Looney foram sempre interceptados. E aqui também é o Warriors passando demais a bola, né? Eles gostam muito de dar esse espaço pra dentro do garrafão. O Klay Thompson tinha que arremessar aqui só. Não tem muito o que inventar. E sabe o que é engraçado? Todo mundo que tenta passar a bola no garrafão do Warriors é punido. E aí o Kings está punindo eles exatamente do mesmo jeito. E aí é contra-ataque, as bolas de 3 pontos. Não foi perfeito no começo do jogo, mas voltaram a cair. Aí o Curry contra o Keegan Murray, esses desvios de passe, né? Eles fizeram o Warriors ser um time que hesita um pouco mais, aí perde toda aquela graça do ataque. Curry não vence o duelo individual com o De'Aaron Fox. E aí vem a dobra, tentar impedir que o passe chegue, sempre tá bloqueando as linhas de passe. E aí, é claro, correria e atacar a cesta. Espetacular. Atacar o garrafão. E você vê, o Terence Davis foi mó agressivo, roubou a bola. Foi assim que ele cometeu 6 faltas em 20 minutos. Perfeito. Mas ainda pareceu que ele fez toda a diferença positivamente no jogo, né? Porque vai mexendo com a cabeça do Warriors. E ele é melhor ofensivamente. Olha, mais um turnover. E por mexer na cabeça, tá tão pressionada a defesa que o Gary Payton vai soltar essa bola pro Curry e solta tudo errado. Esse é o nível de pressão que o Kings está fazendo no perímetro. E aqui a tentativa de correria, esse sempre foi o grande ponto fraco do Warriors. Dessa vez o Kings interceptando e aproveitando para correr e atacar a cesta. Você vê o Warriors fazendo suas jogadas, mas elas morrem no meio do caminho, né? Às vezes nem é turnover, às vezes é um desvio de passe que obriga o Warriors a resetar tudo. Outra boa defesa, às vezes, do Malik Monk. E olha, é defesa muito mordida do Kings na bola, tirando a bola no meio do pick and roll do Curry. Essa é legal aqui, porque o Curry tá recebendo a bola para puxar o ataque e tem o Terence Davis lá para falar, tipo, só você não vai correr. Ele tenta acelerar e aí o Trey Lyles bota a mão na bola. Tipo, toda vez que o Warriors tenta correr mais, o Kings tem uma preparado. mão no meio do caminho. O Kings estava pronto para forçar essa correria e se aproveitar dos erros do Warriors que surgiriam com isso. E aí uma dobra de marcação saindo do corta-luz, mas a defesa do Trey Lyles e vou ignorar o Kevin Looney. Tipo, ele percebe que essa jogada é para acionar o Wiggins no post-up. Então ele já vai interceptar o passe antes dele sair. E o Kevin Looney não percebeu. E lembra que a gente falou que o Mike Brown disse que não é pra ter ninguém do Kings em quadra que não vai atacar? Eles estão punindo o Warriors por ter alguém que não vai fazer isso, que é o Kevin Looney. Alguém que vai ficar só na linha de 3 querendo passar a bola, vamos interceptar. E o Kevin Looney geralmente passa bem a bola, né? Mas o Kings estava um passo na frente. E a quantidade de vezes que eles fizeram isso, tipo, indo pro corta-luz, eles foram lá e só interceptaram a bola. E flertando com a falta. Essa aí foi... Tava na transmissão discutiram se não foi falta ou não. Ele fez 6 faltas, Terence Davis, brigando assim. E aí toda ação. O Klay Thompson deixando a bola bater no próprio pé, porque a pressão é muito grande. E, tipo, você bota a pressão e vê como o adversário reage. O Warriors não reagiu nem um pouco bem. E aqui a gente vai ver um pouco dos tocos. Como essa defesa agressiva do Kings também apareceu, contestando os arremessos no garrafão. De novo, o Klay Thompson, em vez de finalizar, tenta passar por Looney. Dessa vez a bola chegou
mas o importante é não deixar isso virar um arremesso. É. E aí o Warriors tem trocando passes rápidos dentro do garrafão. E tem falta, mas o importante é que não vire cesta. Aí o Draymond Green sempre nessa jogada com o Klay Thompson. E tem 3 jogadores no garrafão esperando, né? E você vê, o Kevin Huerter tá marcando o Curry. Aqui, nessa troca com o De'Aaron Fox. Ele já vê o Klay Thompson indo, aí os 3 vão. Tá todo mundo muito ligado, né? E muito agressivo. E se for falta, tudo bem. Ó, de novo, passe de dentro do garrafão, que o Warriors adora fazer. E agora a gente vai ver um pouco do ataque do Kings. Atacando o Looney, né? O Malik Monk conseguiu a troca, foi pra cima do Looney com muita paciência. De novo, eles traem o Trey Lyles pra atrair o Looney. O Looney não acompanha o Trey Lyles bola de 3. Que o Sabonis não faria, provavelmente. Exato, é. O Lyles é mais agressivo. E aí o Looney foi lá fora contestar essa bola de 3, então não tem problema. Infiltra e faz a bandeja. Essas jogadas do Jordan Poole. Enlouquecedor, né? Ele perde o controle, tenta... Ele tá caindo todo torto. Fugir do toco de um jeito maluco. Em todo caso, é 1 milhão de mãos do Kings na defesa. E aí é correria, é o Curry, ataca a cesta. É, tipo, tinham 2 jogadores no chão e quem tava de pé era o Looney. Ninguém chegou antes que o Kings no ataque. De novo, percebeu que é o Looney? Ataca. Contorna ele, finaliza embaixo da cesta, sem problemas. É muita agressividade, né? Muita gente atacando o garrafão. E o De'Aaron Fox achando o Trey Lyles lá embaixo. Parecia que ele ia arremessar, né? Ele espera o Trey Lyles passar. E agora tá chegando o Draymond Green. Ele manda o Gary Payton ir pra cobertura, mas aí já é muito tarde. E é o que a gente tava falando da correria. O Warriors adora correr, o Kings tá só correndo mais. A ponto do Draymond Green não conseguir voltar. E olha, o Kevin Looney tá lá atrás. Dessa vez não é uma bandeja, vira uma bola de 3 pontos depois da infiltração. O Looney mal apareceu ali, porque não... Outra vez que o Looney tá lá pra trás, correria. E abriu em cada zona morta e é isso. A gente já viu 3 cestas de 3 do Kings só em contra-ataque. E precisam acertar, né? O que eles não fizeram no jogo passado, sempre ajuda. E agora, dessa vez foi o Curry que foi o alvo. O Curry foi muito alvo também, né, ao longo do jogo. De'Aaron Fox também sendo mais agressivo. Mesmo quando o Curry defende bem, você só quer cansar ele, cavar umas faltas, dá trabalho, né? Obrigar alguém aí na ajuda. Essa em cima do Looney, mais uma vez. E o De'Aaron Fox aparece muito mais rápido do que toda a defesa do Warriors. Mas esse ele é mesmo. E olha o Wiggins baixando a cabeça pra dar o pique. Ó. Vamos. O De'Aaron Fox só é muito mais veloz. Ele muda de direção. Ele contorna e faz a bandeja do outro lado. É uma bandeja difícil, mas... De esquerda. Que o De'Aaron Fox faz. Com sua canhotinha. É muita velocidade, a diferença vai abrindo. E aí o Sabonis tendo que ser agressivo, né? O Warriors tá dando todo o espaço do mundo. Tipo, arremessa aí, meu filho. O tempo que ele ficou em quadra, ele fez isso. Não passou mais um tempão segurando a bola. Também. Fez um monte dessa. Mas não ficou mais segurando a bola pra encontrar um passe. E aí, ó o Kevin Looney sendo atacado 2 vezes na mesma posse, até uma hora que isso vira uma bandeja. Que é essas que eu achei que mostram mais como o Warriors começou a ficar fora do jogo. Que o Klay Thompson aponta pro Keegan, tipo, alguém pega ele lá. Mas sabe qual é o problema? Tá todo mundo olhando pro De'Aaron Fox porque ele cansou de infiltrar em transição. E aí, com todo mundo olhando pra ele, ninguém pegou o Murray. E quando você acelera o jogo, você dá chance disso acontecer também. Né? Mas o Fox já tá deixando o Warriors em pânico, né? E porque é isso. Ele corre pra frente, ele chega dentro do garrafão. E aí, se ele não faz uma bandeja, alguém vai ter um arremesso de 3 livre. E para terminar, um pouco do jogo de quinta-feira, onde o Boston Celtics venceu o Atlanta Hawks em Atlanta para finalmente se classificar para a segunda rodada dos playoffs contra o Philadelphia 76ers. O jogo foi bem complicado. O resultado foi esperado, era para ter acabado antes essa série, mas faltavam poucos minutos e o Hawks estava ganhando. Essa é a verdade. No fim das contas, o Celtics até embalou e a gente ganhou nossa aposta, que era o Celtics ganhando por mais de 7, ganharam por 8. Isso, foi ali no limite mesmo. Valeu, KTO. E eles só realmente embalaram essa sequência no final do jogo. Foi um jogo bem complicado. O que me deixou mais preocupado assim, para os Celtics, pensando para o futuro,
é que, de novo, a defesa dele só não embalou e nem foi... O DeJounte Murray voltou, né? Ele tinha sido suspenso para o jogo passado, baixo aproveitamento, não foi um grande jogo do DeJounte Murray, mas eles não conseguiram parar nenhuma infiltração do Trae Young. Trae Young pontuou bem de novo, distribuiu passes, foi um jogo meio que 12 rebotes ofensivos do Atlanta, então a gente conhece a defesa do Celtics melhor que isso. Os próximos adversários vão ser mais fortes que o Hawks. Você não vai conseguir meter 128 pontos nas próximas defesas que você vai enfrentar, seja Sixers, Heat ou Knicks, qualquer outro dos times que sobraram no leste. Então essa parte ficou meio preocupante para o Celtics. Porém, é uma máquina de fazer ponto. E a pressão estava no pescoço deles, faltando poucos minutos, e aí foi bola de 3 do Jaylen Brown, bola de 3 do Tatum, infiltração do Marcus Smart, bola de 3 do Marcus Smart, toco de todo mundo e pronto, ganhamos o jogo. A capacidade desse time de resolver uma partida num estalo é gigantesca. E é uma benção maldição, né? Porque quando você consegue resolver jogos de repente numa sequência de pontos dessa maneira, você pode se dar o luxo de não estar sempre com o pé no máximo do acelerador. Então o Celtics às vezes dá uma dormida, e o que eu achei pior é que quando eles realmente embalaram uma sequência de pontos, não foi exatamente aquele ataque que a gente aprendeu a ver. Não, foi o tipo de... Muitos dos lances, eu separei alguns pra gente ver, são do tipo que a gente reclamou. Que é mano a mano. Porque quando o Celtics realmente está girando a bola e encontrando os melhores arremessos, eles são imparáveis. Mas eles confiam que, se precisa, o Tatum vai lá e dá um arremesso difícil e converte. O Jaylen Brown dá um arremesso difícil e converte. Às vezes não converte. Não converteu no jogo anterior. E aí a gente viu como o ataque do Celtics pode ser problemático. Dessa vez eles tentaram a mesma coisa nos momentos finais, porque estavam lá meio em pânico e as bolas caíram. E aí dá para entender porque que eles tentam esses arremessos. Porque às vezes cai. Mas me parece a má notícia, contra alguns oponentes mais pra frente no leste, pode não cair, e eles não vão ser tão fracos defensivamente contra esse Hawks. Então achei que faltou de novo um pouco mais de disciplina ofensiva dos Celtics para gerar melhores arremessos, para explorar mais os problemas defensivos do Hawks. Achei que o Hawks às vezes meio que se safou em alguns lances, porque o Celtics se contentou com menos. E na defesa o Celtics estava só meio perdido, esquecendo do Capela, do Okongo, dos rebotes ofensivos, as pressões que eles tentaram no Trae Young sem muito sucesso. Claro que tem mérito do Trae Young nessa, mas o Celtics, a gente já viu o Celtics ser melhor que isso, em arrancar a bola do adversário, forçar passes que para outros jogadores que criam menos. Sei lá, não me convenceu essa primeira rodada do Celtics. Não. Deu para ver o talento deles, não é a melhor versão que a gente viu, por exemplo, naquele começo avassalador de temporada. Pelo que a gente viu do Celtics ao longo da temporada regular, e em alguns momentos contra esse Hawks, era para essa série ter sido só muito mais fácil. O Hawks teve bons momentos, tem coisas para olhar, construir ao redor disso e pensar no futuro, mas é um time que deveria ter dado pouca resistência para os Celtics na sua melhor versão. Nunca aconteceu. Eu cheguei no momento desse jogo 6 que eu pensei, o Celtics merece ter que jogar um jogo 7. Esse é um nível de falta de intensidade, de falta de disciplina ofensiva. E eles deveriam ter passado outro susto. E a gente ia poder resgatar aquele vídeo histórico de 2008, quando o Hawks zebraça forçou um jogo 7 contra o mesmo Celtics, e o Zaza Pachulia pegou o microfone do ginásio e falou Game 7! Foi muito legal, né? Que é um dos grandes momentos da história da NBA. Não aconteceu. Não aconteceu, mas bem que o Celtics merecia, deixou o jogo muito mais complicado do que precisava. Eu separei esses arremessos finais do Celtics para ver como eles resolvem, mas arremessos perigosos. Dá um medo. Vamos ver. Olhem o placar, faltavam menos de 5 minutos para acabar o jogo, o Hawks estava na frente. Surreal. E aí o Celtics começou a fazer aquilo que a gente sabe que eles são capazes, que é possível. Mas, meu Deus, olha essa bola na cara do DeJounte Murray. Não, é só um grande defensor de perímetro te marcando com uma mão na tua fuça. Por que você tenta esse arremesso? Mas acertaram. E aí é a vez do Tatum, marcado pelo DeAndre Hunter. Passe lindo pro Marcus Smart, achou o Al Horford. E aí sim. Isso, esse é o ataque do Celtics que a gente louva. Né?
Mas o Al Horford tem que acertar as bolas de 3 também, né? Que não o Hawks tava pagando pra ver. convenhamos que Não é sempre. vários times pagam pra ver. E aí, o Tatum mandando todo mundo embora. Com 4 segundos no relógio. Mas 3 bolas de 3 seguidas pro Celtics. E aí, infiltração do DeJounte Murray, um estocaço do Jaylen Brown. No aro. E é sem correria. Ó o Tatum segurando. Tamo na frente. Levando. E ele espera, vem Aí- uma marcação dupla. E aí, de novo, o Al Horford. E aqui eu achei, essa foi cravadaça do Tatum, eu achei que o Hawks deu a chance do Celtics jogar certo quando fez essa pressão com o John Collins. Porque não precisa. Pra variar, o Celtics está queimando o tempo. Eles estão deixando o cronômetro acabar. Quando eles dobram, o Celtics é forçado a dar passes mais rápidos, encontrar quem tá livre. E aí, nas 2 vezes que o Smart recebeu assim, alguma coisa aconteceu. E nas 2 sobrou o Al Horford para arremessar. Essa ele errou, mas o Tatum foi buscar o rebote ofensivo. Mas tem razão, é falha do Hawks. Eu sei que eles estão atrás, eles não podem deixar o Tatum arremessar no mano a mano. Mas o Celtics, quando tem esse espaço, é melhor ainda. E aí teve toco do Jaylen Brown, agora o toco do Robert Williams, e mais uma infiltração do Trae Young. E aí, de novo, eles queimando o relógio, mano a mano. 5-4, mano a mano. E aí, no último instante, ele passa pro Marcus Smart. Aí o Marcus Smart acertando bola de 3, que também o Hawks pagou pra ver. E muito pressionado. E de novo, todo Olha, mundo parado. 8, 7, Aí o Marcus Smart 6. fala, vamos fazer alguma coisa? E aí sim. Aí dessa vez ele finge o passe pro Al Horford. Mas o plano não era deixar o Horford arremessar. Aí é o Hawks só desesperando. Maldição bola presa KTO. Como a gente disse, a gente acertou a última aposta, que foi no jogo do Boston Celtics. Era pra vencer por 7, venceu por 8. É isso? E hoje tem um joguinho só pra gente apostar, Danilo. Começo da segunda rodada dos playoffs, semifinais de conferência. O Denver Nuggets recebe em Denver o Phoenix Suns. E segundo a KTO, o Denver é favorito. Paga 1,64 para cada real apostado. O Suns paga 2,25. No podcast que tá no ar aí no seu agregador de podcast favorito, a gente fez um preview dessa série. A gente tava um pouco mais otimista pro lado do Phoenix Suns. Não quer dizer que eles vão ganhar o jogo 1 fora de casa. Pois também. talvez seja pedir demais para esse Suns. Eu acho que o Nuggets deve largar na frente mesmo. Mas acho que o Suns tem mais chance do que a KTO tá imaginando. Né? Não sei. Eu tô tentado a apostar no Suns porque, segundo a KTO, é a zebra, entre muitas aspas. E dá vontade de apostar na zebra porque paga mais. Eu quero ganhar mais. Mas e tem boa chance de acontecer. É que quando a gente olha a zebra e fala, você não vai rolar, você não quer dar dinheiro de graça pra KTO. Essa não é. Eu acho que é uma zebra bem o Suns tem grandes possível. chances. Não sei. Vamos lá, vamos com o Suns. Eu concordo com o leve favoritismo do Nuggets, mas é uma aposta muito tentadora no Suns. Tipo, a aposta 3 vira 6,75. Perfeito, já podemos errar uma próxima aí. Já garante o erro de amanhã. Então é isso, gente. Diga se a gente tá muito errado em querer ficar apostando em zebra o tempo inteiro. Mas é meu jeito de me divertir, deixar eu. Isso, tem zebras e zebras, né? Acho que essa é uma apostar zebra. no Kevin Durant nunca parece nunca é loucura. tão equivocado assim. Né? Mas a gente descobre amanhã. Então, deixa aí nos comentários, não só o que está almoçando, mas também se você também fez a sua fezinha por aí. E a gente volta com o resumo da rodada amanhã. Boa, até mais, pessoal. Tchau! Tchau, tchau!